Chegamos ao primeiro campeonato do julgamento, que é o campeonato Bezerra Menor, as fêmeas mais jovens aí dentre toda a disputa, né, da Exposebu, no caso das fêmeas, e chegamos com 11 bezerras jovens aqui, com muita qualidade, animais realmente de muita beleza racial, de muita beleza de carcaça, de muita funcionalidade, aonde a bezerra classificada em 11º prêmio, uma bezerra bela, expressiva, muito harmônica, que tem como ponto forte o comprimento de carcaça, o seu desenho de cupim, o comprimento de garupa, mas quando comparamos com as demais, ela perde pontos na sua angulação de pernas, ela perde pontos também no que diz respeito à ossatura, onde nós temos as primeiras classificadas de ossatura mais forte, apesar de ter um bom arqueamento de costelas, a bezerra de 11º prêmio, na questão de comprimento de costelas em relação ao comprimento de membros também, as primeiras colocadas são mais fortes em termos de conjunto. Então, no aspecto de estrutura óssea, de relação costela-membros e posicionamento de membros posteriores, aí a bezerra de 11º prêmio leva desvantagem aqui na somatória de pontos em relação às suas concorrentes. A bezerra de 10ª colocação, pode puxá-la de lado, por favor? A bezerra de 10ª colocação do campeonato, a bezerra mais jovem nesse campeonato, mas que apesar de jovem já mostra muita beleza racial, com uma expressão, uma harmonia em termos de beleza racial, desenho de chanfro, largura de marrafa, posicionamento de orelhas, uma bezerra de pescoço leve, pescoço lançado, cupim leve, delicado, puxa ela de lado, por favor, e uma carcaça que agrada muito nessa relação costela-membros, no volume de musculatura, já uma ossatura um pouco mais forte e também soma em termos de conjunto um umbigo corrigido. E quando olhamos o posterior, um posterior bem preenchido em termos de musculatura. Então, nesse aspecto, uma bezerra mais forte, né, de ossatura mais forte, de melhor volume de costelas e uma musculatura já mais evidenciada. Entretanto, quando comparamos a 10ª com a 9ª colocada, e a 9ª colocada já de um comprimento de carcaça bastante forte, um arqueamento também, um volume de costelas de muita qualidade, mas um equilíbrio, um dorso-lombo forte, amplo, bem nivelado, com uma melhor harmonia em termos de chegada de cupim, desenho, desenvolvimento, posicionamento de cupim, pescoço também lançado, feminino expressivo, uma bezerra que tem como ponto forte também a sua beleza racial, mas aí no comparativo com a 10ª e 11ª colocadas, uma bezerra de melhor harmonia em termos de conjunto, que cresce do anterior para o posterior, com um preenchimento de posterior de muita qualidade. Pode ir puxando as bezerras, por favor, para a gente liberar espaço para comentar as próximas aqui. A bezerra de 8ª colocação, 9ª colocação neste campeonato, uma bezerra também muito forte na sua beleza racial, expressiva, feminina, de pescoço leve, lançado, e aí o ponto forte dessa bezerra, sem dúvida nenhuma, é essa relação costela-membros, uma profundidade de costelas bastante forte, assim como o comprimento de musculatura. Uma bezerra da virilha baixa, com a musculatura que desce até bem próximo dos jarretes. Quando a gente olha por trás, uma boa amplitude de posterior, um bom preenchimento de musculatura, uma bezerra que realmente tem uma carcaça fortíssima e de muita qualidade, de muita precocidade em termos de carcaça. Mas quando comparamos com as primeiras colocadas, é uma bezerra que tem o umbigo um pouco mais carregado, um pouco mais forte, né? Um pouco mais pesado, onde as primeiras colocadas de umbigo mais leve, mais corrigido. Quando observamos também essa relação, essa proporção de pescoço, paleta e cupim, analisamos e comparamos com as suas concorrentes de pescoço mais lançado, mais leve, mais delicado, um equilíbrio anterior-posterior ainda mais forte nas bezerras primeiras colocadas aqui, nas 7 primeiras colocadas em relação à bezerra de 8ª colocação. E aí chegamos na bezerra de 7ª colocação deste campeonato, uma bezerra também que, como a de 8º prêmio, muito bem caracterizada,
de boa pigmentação, bom desenho de cabeça, essa já com o pescoço mais lançado, uma frente de melhor harmonia, um equilíbrio anterior-posterior na bezerra de 7ª colocação, superior às demais, o pescoço leve e lançado, uma paleta de boa amplitude quando a gente observa de frente, mas ao mesmo tempo leve e delicado, um cupim de bom desenvolvimento, bem postado sobre a cernelha, e uma bezerra de muito equilíbrio. Equilíbrio no seu comprimento de carcaça, equilíbrio na proporção arqueamento, comprimento de costelas em relação ao comprimento de membros, e também uma bezerra de boa correção de umbigo, bom desenvolvimento de aparelho reprodutivo. Então uma bezerra que tem como ponto forte, além do seu racial, o seu equilíbrio nas suas proporções e nas suas características. Entretanto, quando comparamos com as 6 primeiras colocadas, aí as 6 primeiras colocadas, e aí principalmente as primeiras colocadas, com uma relação costela-membros ainda mais forte. Aqui somou bastante pontos pelo equilíbrio e pela harmonia, mas aí chegamos nas 6 primeiras bezerras com um maior volume de carcaça, mantendo o comprimento de carcaça. Aqui a bezerra de 6ª colocação, uma carcaça comprida, longilínea, de uma relação costela-membros bastante favorável, de muito volume de costelas e assim também muito volume da musculatura de posterior, a musculatura comprida, ampla, com uma convexidade de posterior que agrada muito. Nesse aspecto, em relação às 5 primeiras colocadas, ela levou desvantagem no que diz respeito a comprimento de osso sacro, já uma inserção de cauda um pouco mais alta na garupa, como também o umbigo já um pouco mais pesado. Então, nesse aspecto aí, a bezerra, na somatória de pontos, apesar desse volume de carcaça, desse comprimento, desse arqueamento de costelas e desse volume de musculatura, as suas concorrentes diretas aqui, as 5 primeiras bezerras, com uma harmonia, com um conjunto realmente de muita qualidade. E aí chegamos na bezerra de 5ª colocação, uma bezerra que sem dúvida nenhuma, ela tem como ponto forte a sua beleza racial, ela impressiona pela sua caracterização, chanfro curto, marrafa estreita, posicionamento de orelhas, uma bezerra realmente belíssima. E aí, o pescoço leve, pescoço bem lançado, uma frente, um anterior de muita qualidade, e assim como a sua estrutura óssea, o seu comprimento de carcaça. Então, uma bezerra no aspecto racial, bem estruturada e muito longilínea. E assim como o dorso lombo longilíneo, acompanha também o comprimento de garupa de muita qualidade na bezerra aqui classificada na 5ª colocação. Mas quando comparamos, e aí analisando detalhes, quando comparamos a relação costela-membros, o arqueamento de costelas, o dorso lombo e essa passagem paleta-costado, aí as bezerras classificadas à frente com uma melhor harmonia, principalmente nas 3 primeiras colocadas, nesse aspecto de correção de dorso lombo, arqueamento de costelas e passagem paleta-costado. Entretanto, uma bezerra belíssima, com aspecto de estrutura, de comprimento de carcaça, de bom desenvolvimento de aparelho reprodutivo, uma bezerra que realmente chama atenção por essa beleza racial e por essa carcaça de muita qualidade. E aí quando comparamos a 5ª colocada com a bezerra de 4ª colocação, também a bezerra de 4ª colocada, belíssima no aspecto racial, com um desenho de cabeça bastante feminino, muito expressiva, mantém essa estrutura de muita qualidade, com um comprimento de carcaça também, que muito semelhante às 2 bezerras, com a carcaça longilínea, com a relação costela-membros de muita qualidade, de muito bom, principalmente muito bom arqueamento de costelas. E aí, nesse aspecto, a bezerra de 4ª colocada em relação à de 5ª colocação, com uma passagem ainda melhor da paleta para o costado, e uma bezerra que cresce do anterior para o posterior, com um posterior de muita qualidade, uma estrutura de pernas também de muito boa qualidade, um preenchimento de musculatura, uma bezerra, tanto a de 5º prêmio quanto a de 4º prêmio, a gente olha por trás, a gente enxerga uma amplitude de garupa, um bom preenchimento de musculatura e um bom posicionamento de pernas. Mas a bezerra de 4ª colocação, nessa amplitude de garupa, nessa amplitude de musculatura, aí também ela supera a bezerra de 5ª colocada. Então, na passagem paleta-costado e no volume de musculatura de posterior, realmente a bezerra de 4ª colocação ganha bastante pontos em termos de somatória de conjunto. As 2 belíssimas, expressivas, de pescoço lançado e muito femininas, as 2 bezerras. E aí chegamos no comparativo da 4ª colocada em relação à 3ª.
terceira colocada realmente chama muito a atenção nesse equilíbrio. E aí, já mantendo esse comprimento de carcaça da quarta colocada, também cresce do anterior para o posterior, com uma frente leve, delicada, feminina, expressiva, um pescoço, pescoço lançado, um conjunto paleta, pescoço e cupim de muita qualidade e uma bezerra que cresce do anterior para o posterior com muita qualidade. E aí, nesse aspecto, quando a gente analisa paleta, a passagem paleta costado e correção de dorso-lombo, aí a bezerra de terceira colocada supera a bezerra de quarta colocação, numa amplitude de primeiras costelas, numa amplitude de dorso-lombo ainda superior, e assim segue um dorso-lombo longilíneo, cresce do anterior para o posterior, com um posterior de muita qualidade na sua amplitude, no preenchimento de musculatura, e uma bezerra que, além de muito expressiva e de carcaça bastante proporcional e equilibrada, chama atenção também pela correção de umbigo e pela sua estrutura. Entretanto, vira ela de frente para o público, por favor, e vira a reservada de frente também, por favor. Agora, quando comparamos a terceira colocada com a reservada, as duas no racial praticamente se equivalem. De marrafa estreita, de chanfro curto, de boca grande, de fronte estreita, como a gente procura, né, em termos de seleção das fêmeas. As duas belíssimas no aspecto racial, muito expressivas, de pescoço lançado, de cupim leve e delicado, de paleta de boa amplitude, mas bem revestida de musculatura e ao mesmo tempo com harmonia de passagem da paleta para o costado. E aí, tanto a reservada quanto a terceira atendem muito bem no aspecto de carcaça, de comprimento de carcaça e de equilíbrio. A terceira chama atenção pela relação costela-membros. A reservada também fortíssima na relação costela-membros, com um aspecto de precocidade muito forte, uma amplitude, um arqueamento de costelas de muita qualidade, e assim como a terceira cresce do anterior para o posterior, tem comprimento de musculatura, tem amplitude de garupa e tem muito volume. Agora, quando nós analisamos, além da estrutura dessas duas bezerras de muita qualidade e o umbigo corrigido, quando a gente observa de frente, apesar da boa amplitude, a reservada direciona melhor os seus membros anteriores. A terceira tende a fechar um pouco os seus membros anteriores, enquanto a reservada é mais correta no posicionamento. Então, além desse volume e desse equilíbrio, ela é muito correta na regularidade de aprumos. Então, por isso, na somatória de pontos, a classificação, a bezerra reservada realmente impecável na qualidade dos seus aprumos, no equilíbrio do seu conjunto, é boa de raça, é boa de carcaça e extremamente funcional. E aí, quando chegamos no comparativo final entre reservada e campeã, aí realmente a campeã é forte no aspecto racial, assim como a reservada. Aqui nós temos 3 bezerras excepcionais, que eu não tenho dúvida que tem muito para contribuir para a seleção da raça Nelore. E num nível de qualidade de um campeonato como esse, é claro que os pequenos detalhes fazem a grande diferença na somatória de pontos. E aí, quando a gente fala de raça, acaba sendo redundante no nível de qualidade desse, porque as 3 bezerras são impecáveis. São expressivas, são bonitas, são proporcionais. As 3 de frente leve e delicada, de pescoço lançado, de cupim de bom tamanho, bom posicionamento. E aí, no detalhe, a campeã em relação à reservada e a terceira, com a relação costela-membros mais forte, uma maior profundidade de costelas em relação ao comprimento de membros, uma amplitude de costelas. Notem, os senhores, a amplitude de dorso-lombo da campeã. E assim, quando a gente segue analisando, é uma carcaça comprida, longilínea, uma garupa também acompanhando aí essa proporção, e uma musculatura que, além do comprimento de musculatura e dessa virilha baixa, ela tem amplitude, ela tem um preenchimento, ela tem uma convexidade de musculatura fortíssima. O outro aspecto, na questão de ossatura, é uma bezerra de ossatura extremamente forte, no aspecto funcional, aprumos corretos e umbigo corrigido. Então, nesse aspecto, no aspecto de funcionalidade, a campeã realmente também é muito forte. Notem, os senhores, um desenvolvimento de aparelho reprodutivo de muito boa qualidade. E aí, além da raça, que é comum entre essas 3 bezerras, a campeã de carcaça ainda mais forte, de costelas mais profundas, de mais musculatura e de ossatura mais forte. Então, eu quero aqui parabenizar todos os participantes deste campeonato de bezerra menor.
e em especial aos apresentadores e aos proprietários da terceira colocada, da reservada e da campeã bezerra menor da Exposebu. Parabéns!